Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma imersão nossa aqui no canal. E hoje o papo é profundo. Sabe aquele CEO clássico de filme? Aquele que bate na mesa, que grita, exige resultado pra ontem e, tipo, toma todas as decisões sozinho? Famoso chefão inquestionável, né? Esse, exatamente, o chefão. E se a gente descobrisse que esse perfil, na verdade, é estatisticamente o maior gargalo de uma empresa real? A gente tem essa imagem super cristalizada no mundo corporativo sobre o que é poder. Mas olha, quando a gente analisa os bastidores das organizações modernas, a realidade é bem diferente. Com certeza, a gente acha que o navio afunda por causa da tempestade lá fora, mas ele afunda mesmo é pelo atrito contínuo ali dentro, sabe? O mito daquele líder nato super inflexível é talvez a maior ilusão de controle que a gente tem hoje. É uma ilusão que custa caro, né? Literalmente. Muito caro. E tem dados sobre isso, viu? Os dados do ISMA-BR, o Instituto Internacional de Gerenciamento de Estresse, eles trazem um diagnóstico bem assustador. Hoje, 72% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. Caramba, 72% é muita gente. Demais. E o que é fascinante, assim, o ponto-chave aqui é a raiz dessa insatisfação. Em cerca de 63% dos casos, o problema não é a falta de capacidade técnica da pessoa. É comportamental, então? Exato. É o desgaste nos relacionamentos diários. As empresas gastam uma fortuna contratando profissionais pelos currículos impecáveis, pelas hard skills, mas acabam perdendo esses mesmos talentos por puro atrito de comportamento. As famosas soft skills sendo negligenciadas, né? É uma dinâmica super dolorosa. E é exatamente para tentar resolver esse quebra-cabeça que a gente resolveu fazer essa nossa análise profunda de hoje. A missão é decodificar uma masterclass incrível sobre a metodologia DISC. O mapeamento comportamental. Isso. Mas, gente, não é só sobre decorar letrinhas, tá? O objetivo aqui é dissecar qual é o estilo de liderança ideal para cada um dos 4 perfis dessa metodologia e aplicar isso na vida real. Para quem não conhece, a sigla DISC representa dominância, influência, estabilidade e conformidade. E tem essa base é fundamental, porque o DISC, ele não é um teste de personalidade de revista para botar as pessoas em caixinhas rígidas. É um mapa de como a gente processa informação, toma decisão e, o mais importante, como a gente reage sob pressão. Certo, vamos desvendar isso então. Para a gente entender como qualquer pessoa pode liderar, a gente precisa desconstruir aquele arquétipo do comandante autoritário, né? A letra D, a alta dominância. Como funciona a cabeça desse líder? Olha, o líder com alta dominância, ele é movido a desafios. O estilo dele é a liderança por autoridade. A ciência mostra que o cérebro desse perfil processa a tomada de decisão de um jeito muito rápido e puramente racional. Eles não perdem tempo com rodeios. Exato. O objetivo principal deles é alterar o ambiente ao redor para bater a meta no menor tempo possível. O mecanismo psicológico ali é uma necessidade visceral de controle sobre os resultados, sabe? É como se ele olhasse para um problema complexo e já cortasse tudo que é secundário. Perfeito, ele vai direto para a linha de chegada. É uma postura muito desbravadora. Só que o perigo desse mecanismo é a autossuficiência levada ao extremo. Eles não delegam, né? Quase nada. Como a velocidade mental deles é alta e o foco é lógico, eles centralizam tudo. A lógica na cabeça do dominante é tipo, se eu tiver que explicar como fazer, eu vou perder tempo. Então é mais eficiente eu mesmo botar a mão na massa. O que, ironicamente, destrói a própria eficiência que eles tanto procuram, né? Acabam criando um gargalo. Eu gosto de pensar neles como um general num campo de batalha. É excelente para uma emergência, mas no dia a dia deve ser exaustivo para a equipe. Muito exaustivo. Ninguém aguenta viver num campo de batalha todo dia. Mas peraí, tem um ponto que sempre surge nessas discussões de negócio. Existe meio que um dogma de que o topo das montanhas corporativas pertence só a essas pessoas de alta dominância, né? Aquele instinto brutal de competição. Como a ciência vê isso hoje? Então, se a gente olhar para pesquisas de longo prazo, esse dogma desmorona completamente. Na nossa pesquisa para hoje, a gente tem o estudo do Jim Collins, o das empresas feitas para vencer.
Ah, esse é um clássico. Sim, super clássico. Ele analisou companhias que cresceram de forma absurda por décadas. E, adivinha, ele não encontrou generais autoritários no comando. Ele identificou o que ele chamou de líderes nível 5. E como é a anatomia de um líder nível 5? É um paradoxo fascinante. Eles têm uma vontade profissional assim indomável, mas combinado com uma humildade pessoal extrema. Nosso oposto do chefão que a gente imaginou no começo. Totalmente oposto. E essa humildade profunda compartilha muitos traços com a letra S do nosso mapa, a autoestabilidade. São líderes que olham pela janela para dar o crédito do sucesso para a equipe, sabe? E olham no espelho para assumir a culpa quando as coisas dão errado. Isso subverte aquela narrativa do lobo solitário, né? Então, se a dominância foca muito na tarefa rápida, faz sentido a gente virar a chave agora para os perfis focados em pessoas, a autoinfluência e a autoestabilidade. Isso mesmo. Quando a gente entra nesse hemisfério do mapa focado em pessoas, a dinâmica muda totalmente. Deixa de ser o que precisa ser feito e passa a ser quem vai fazer e como essas pessoas se sentem sobre isso. Legal. Conta mais sobre a autoinfluência, letra I. O perfil I exerce a liderança por conexão, ou a liderança inspiradora. O motor deles é o carisma, a persuasão. Eles olham nos olhos e fazem a equipe querer seguir a visão, sabe? E decidem rápido, igual ao dominante. Só que o motor deve ser diferente, né? Em vez de racional, deve ser emocional. Exatamente, é 100% emocional. O cérebro do influente é viciado em novidade, dopamina, na validação social da equipe. Eles são tão vibrantes que as pessoas genuinamente compram a ideia. É a diferença entre empurrar a equipe com uma ordem, goela abaixo, e puxar a equipe com entusiasmo. Mas pensando nessa biologia de buscar novidade o tempo todo, a rotina, o tédio das planilhas, isso deve ser um veneno para eles, não é? É o calcanhar de Aquiles da influência. Burocracia, processo muito engessado, e isso gera quase uma asfixia cognitiva neles. Nossa, sim. O que acontece é que o líder influente delega tarefas de um jeito muito solto. Ele joga uma ideia incrível no meio da reunião, todo mundo fica animado e ele já pula para o próximo assunto brilhante. E esquece de fazer o acompanhamento. Faltou o famoso follow-up. Exato. Eles confiam na intuição, na conexão, mas sem o rigor do processo, grandes ideias morrem na praia. Faz todo sentido. Bom, descendo um pouquinho no diagrama ainda do lado das pessoas, a gente tem a autoestabilidade, a letra S. Esse é o líder com planejamento, certo? Isso, a liderança com planejamento. E aqui a tomada de decisão é emocional também, só que incrivelmente demorada. Mas por quê? Porque o cérebro deles precisa de tanto tempo para processar em comparação com o influente. Porque o líder estável opera com um custo cognitivo altíssimo de empatia. Como assim, custo de empatia? É que antes de bater o martelo numa decisão, a mente dele fica rodando milhares de simulações emocionais. Tipo, como essa decisão vai afetar o fulano e a ciclana? Vai ter briga? O objetivo central dele é manter a segurança, manter o grupo unido. Eles fogem de conflito. Entendi, eles querem que todo mundo fique bem, então eles delegam bastante, mas imagino que de um jeito bem diferente do influente. Diametralmente oposto. O estável delega, criando métodos, desenhando um passo a passo bem calmo para que ninguém se sinta ameaçado ou perdido. Mas olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. E me bate uma dúvida super prática. Nas nossas fontes, o material sugere que para lidar com essa lentidão do estável, basta você dar um prazo. Tipo, marcar a data da reforma do telhado. O exemplo do telhado. Isso. A teoria diz que dar um prazo longo ajuda eles a planejarem sem ansiedade. Mas vamos ser reais. No mundo corporativo, crises acontecem o tempo todo. A concorrência lança algo novo, um servidor gigante cai, o maior cliente quer cancelar tudo. O caos se instala, né? Pois é. Não dá para dar um mês para a pessoa processar sentimentos enquanto a empresa está pegando fogo. O que acontece na prática quando um líder de alta estabilidade é empurrado para agir no meio de uma crise? Olha, essa é uma ponderação cirúrgica. Numa crise de verdade, a regrinha do prazo longo não funciona. Se a pressão for agressiva, o líder estável entra no que a gente chama de paralisia por análise emocional. Eles travam de verdade. Caramba, e como a equipe ou o gestor de cima tira ele dessa paralisia? Porque gritar e exigir pressa já vemos que vai dar ruim. Vai dar muito ruim. A saída é você criar microestruturas de segurança para ele.
Em vez de pedir uma estratégia inteira nova na próxima meia hora, você fraciona o perigo. Você pede só o primeiro passo. Ah, reduz o escopo do que está dando medo. Isso. Você diz, calma, vamos resolver só essa primeira etapa juntos agora. Quando você dá apoio colaborativo e fraciona a decisão, o peso emocional despenca e a pessoa volta a funcionar. Genial. É sobre diminuir a percepção de ameaça para o lado racional poder voltar a trabalhar. Bom, isso nos leva, por fim, ao último quadrante, né? A letra C, a alta conformidade. Eles focam em tarefa, mas no ritmo lento do estável. Exatamente. A liderança por controle. A bússola interna deles é a precisão absoluta e a redução extrema de erros. A decisão deles é mais racional e demorada, então. Super demorada. Eles precisam esgotar todas as planilhas, estatísticas, manuais. O maior pesadelo do conforme é estar errado perante os outros. Aquele estereótipo do cientista trancado no laboratório calculando tudo, né? Mas sabe que, pensando aqui, eu gosto mais de comparar eles com um algoritmo de garantia de qualidade na programação. Os famosos QAs. Excelente analogia. Não é? O código da empresa não vai para frente se a linha atual tiver um único bug. Nem que demore semanas. Essa analogia com o algoritmo pega no nervo da conformidade. O grande problema é quando esse algoritmo precisa rodar num ambiente cheio de gente imperfeita. O líder conforme sofre de um perfeccionismo que paralisa muito, ele não quer delegar porque ninguém faz perfeito. E para lidar com isso, as nossas fontes trazem um conceito maravilhoso que é a teoria do nota 7. Ah, como funciona isso de nota 7 na vida real? É que rola uma simetria de percepção brutal. O padrão interno de uma alta conformidade é tão insano de alto que o trabalho que ele mesmo olha e diz, isso aqui tá mediano, tá nota 7. Pro resto da empresa esse trabalho tá incrível, nota 10 impecável. Sério? Que loucura. Sim. E aí se ele não aceitar a entrega da própria equipe porque para ele é só um 7, a operação na empresa entra em colapso. Ele acaba virando o gargalo refazendo o trabalho de todo mundo de madrugada. Enquanto pessoas, sei lá, até menos qualificadas tecnicamente, mas que delegam mais rápido, acabam passando ele para trás e assumindo posições estratégicas. A máxima do feito é melhor que perfeito deve soar como heresia para eles. Heresia pura. Mas o salto de maturidade do líder conforme é justamente aceitar que o custo dos 0 defeitos é frequentemente o 0 progresso. Nossa, muito forte isso. Bom, agora que a gente já mapeou os 4 motores, o dominante centralizador, o influente aversivo à rotina, o estável empático e o conforme perfeccionista, a gente precisa botar a mão na massa. Vamos lá. Imagina o lançamento de um projeto hipercrítico. E na equipe a gente tem pessoas dos 4 perfis. Como um bom gestor ajusta a comunicação dele para cada um na prática? Esse é o teste definitivo da liderança situacional. Se o gestor for acionar o dominante, a comunicação não pode ter floreio, foco no alvo e autonomia. O material nosso cita o caso de uma assistente que precisava comprar um armário para o chefe dominante. Ah, o que ela fez? Ela não ficou perguntando de cor, de tipo de madeira, nada. O e-mail tinha 5 opções em tópicos, preço, foto e só uma frase. Qual destas atende à necessidade? Maravilhoso. É assim que se lida com o dominante. Reduz a carga mental dele e dá o controle da decisão. É entregar a solução mastigada. E para o membro criativo, de alta influência, como engaja ele no projeto sem sufocar? Para ele, o ambiente precisa respirar dinamismo. O líder tem que botar ele nas fases de ideia, de integrar o time, de negociação e tem que validar as contribuições dele em público. Nada de isolar a pessoa numa salinha com planilha de contingência. Se fizer isso, você assina um atestado de desmotivação crônica dele. Agora, para o membro de alta estabilidade, a previsibilidade é o oxigênio, sabe? As demandas têm que ser introduzidas de forma bem suave. Focar bastante no passo a passo, no como vamos fazer. Exato. Tem que garantir que essa mudança toda do projeto não vai destruir a paz do grupo. Exigir respostas de improviso sob pressão só vai fazer ele se fechar. E por último, como que o gestor alinha aquele algoritmo de qualidade, o perfil conforme? Ah, com dados, muito dado concreto. O gestor jamais deve chegar com aquele discursinho motivacional tipo, esse projeto vai mudar o mundo. Isso soa muito falso. Para a cabeça analítica deles, né? Soa como charlatanismo puro. O correto é mostrar cronograma, análise de risco, referência e, fundamental, dar tempo para ele pesquisar antes de cobrar uma opinião final. Sabe a conclusão inevitável que eu tiro de tudo isso?
Aquela premissa clássica de que um gestor justo e bom é aquele que trata toda a sua equipe de forma rigorosamente igual, é na verdade super perigosa, né? É o coração do problema. Liderar com justiça exige um tratamento totalmente desigual e customizado. Tem um exemplo das fontes que eu adoro, que é o da família. Sabe aquele lamento de pai que fala: criei meus filhos exatamente do mesmo jeito, com as mesmas regras, e um deu super certo e o outro fracassou. Nossa, é muito comum ouvir isso. O erro está exatamente aí. Pessoas com fiações neurológicas diferentes exigem estímulos e limites completamente distintos. Tratar todo mundo igual é ignorar quem o outro é de verdade. Sim. Os perfis são tipo idiomas, sabe? O influente fala a língua da conexão verbal. O conforme fala a língua dos dados. A excelência na liderança pertence a quem vira um poliglota comportamental. Nossa, ser um poliglota comportamental? Aprender a falar a língua da pessoa sentada na sua frente? Incrível. Fica muito nítido que não existe um perfil ideal, aquele líder nato mito que a gente falou lá no começo. Não existe mesmo. Seja por autoridade, inspiração, planejamento ou controle, a sua eficácia não está ligada à letrinha do seu mapa DISC, mas à sua capacidade de adaptação. Ninguém está algemado ao próprio perfil, né? Essa fluidez é o que separa o chefe do verdadeiro líder. A gente tem a nossa zona de conforto, sim, mas inteligência emocional é justamente flexibilizar o seu instinto para atender o que aquela pessoa ali na sua frente precisa no momento. O dominante pode e deve aprender a ouvir. E o estável pode aprender a bater na mesa e dizer não numa crise, né? Exatamente. Bom, para a gente consolidar toda essa arquitetura comportamental de hoje, a gente quer deixar uma reflexão central para quem está escutando a gente. Mastiguem isso depois que o áudio acabar. É uma provocação baseada direto nos dados de hoje. Vale a pena. Isso. Pense na sua rotina de trabalho. Olha para a sua equipe, para os atritos que vocês têm. Qual é aquele comportamento específico seu, um instinto supernatural seu, que se você conscientemente flexibilizar amanhã, vai diminuir o estresse e aumentar a produtividade de todo mundo? É esse tipo de autoanálise nua e crua que transforma um conhecimento passivo numa vantagem prática, real. É altamente acionável. Navegar nas águas do comportamento humano pede que a gente abandone aquela ideia velha de poder e abrace a complexidade de como a gente se relaciona. Gente, o convite é que a curiosidade de vocês não pare por aqui. Lembrem-se que liderar não é forçar todo mundo a enxergar as coisas com seus olhos. É entender o mapa que o outro está segurando e juntar os dois para fazer o barco andar. É sobre conexão genuína, né? Com certeza. Pessoal, continuem ajustando as rotas e mergulhando fundo com a gente. Um abraço afetuoso a quem nos ouve e até a nossa próxima análise profunda.